Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia, um vídeo um pouco diferente. Queria fazer uma reflexão com vocês. Ontem foi aniversário do Vasco e eu observei algumas coisas nas redes sociais e gostaria de dividir aqui umas impressões com vocês e fazer alguns pedidos também, beleza? Mas antes, aqueles pedidos de sempre. Pedir para tu deixar o like no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Se for sua primeira vez aí no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Além, claro, também de seguir a gente lá no Instagram. Hoje nós temos Futebolaço Podcast. Meu convidado é o Gustavo Henrique dando choque. E quinta-feira, Dela Cruz. É isso mesmo. Dela Cruz, grande rapper consagrado vascaíno. Vai estar lá no Futebolaço Podcast quinta-feira. E eu tô te esperando. E você que gosta de fazer suas apostas esportivas aí, a Bet7k é a grande aposta no momento. Na Bet7k, seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. O limite máximo de bônus são R$ 1.200, beleza? Indicando um amigo que você ainda ganha R$ 20 para poder apostar. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Aniversário do Vasco ontem, 124 anos de histórias e glórias. E muitas pessoas, personalidades, entidades, clubes, mandaram sua mensagem de carinho aí aos gigantes da colina. A gente percebe que o Vasco, ele, com todos os defeitos e com todos os problemas dos últimos 22 anos, é um clube muito querido e é um clube muito importante. Mas ontem também teve a estreia da série A Casa do Dragão, que é uma continuação ou a história anterior a Game of Thrones, uma série aí que marcou a história do mundo, podemos dizer até assim. E ontem o episódio encerra com uma frase que eu guardei na cabeça. Alguma coisa nesse sentido, eu não vou lembrar, né, a frase certinha como o personagem descreveu, mas assim, ele diz assim: a única coisa possível de destruir os Targaryen são os próprios Targaryen. Parafraseando, para quem não entende, Targaryen é uma família lá que dominavam os dragões e tal. E eles eram, né, as pessoas mais importantes da Terra porque eles tinham um exército e junto ao exército um dragão. Dragões, gente. Então como é que ganhava dos caras? Então assim, trazendo para o Vasco não é muito diferente dos Targaryen, não. A única coisa capaz de destruir, de estraçalhar, de acabar, de disseminar o Vasco é o próprio vascaíno, são os próprios políticos do Vasco, é a própria guerrilha política interna. Nada externo foi capaz de parar o Vasco. Mídia contra, perseguições políticas aí no começo da história do Vasco, não vai jogar porque não tem estádio, não vai jogar porque tem negro. Nada nunca foi capaz de parar o Vasco. O momento ao qual o Vasco foi paralisado e começou a definhar e, né, ter um desempenho medíocre esportivamente foi o dia que o vascaíno começou a destruir o Vasco. É a única coisa que é capaz de paralisar essa potência. Assim também como é a única coisa que é capaz de destruir os clubes grandes, né? O Fluminense, o Botafogo, o Flamengo, o São Paulo, o Santos e por aí vai. Quem destrói o Vasco hoje são os políticos. E infelizmente, de um tempo para cá, nós estamos vendo torcedores agora entrando nessa pilha da política. De vascaíno xingando vascaíno, atacando vascaíno, metendo o dedo na cara de outro vascaíno. Ah, tu é um merda, tu é isso, tu é aquilo, tu não é Vasco, eu sou mais Vasco que tu. E a gente vê briga na arquibancada, briga na rua, ataques, né? Isso em todas as camadas. Você vê youtuber aí xingando youtuber, aí jornalista, youtuber atacando jornalista porque o cara não apoia o candidato dele, não apoia ele. Enfim, então a gente vê essa salada de fruta toda aí. O Vasco, pela primeira vez na sua história, constituiu uma SAF. Pela primeira vez na história, o futebol do Vasco agora passa a ter um dono. Se isso vai ser positivo ou negativo, só o tempo vai dizer. Num primeiro momento, acho positivo. A gente consegue blindar um pouco a política, que é o que vem destruindo o Vasco do futebol. E temos uma injeção de capital. Como é que isso vai ser no passar de... O Vasco fez 124 anos. Se essa gestão que eu digo os novos donos, ficarem 100 anos no Vasco, a gente não sabe como é que vai ser o governo deles, se eles vão revender o Vasco depois para um outro. Enfim, então tudo que a gente fale agora, a gente tem uma noção do começo. O começo é afastar a política e entrar grana aí pelo menos até 2000 e me fugiu até da memória agora, acho que 2025, 26, vai ter uma injeção forte de capital. Daí para lá, só o tempo vai dizer como é que as coisas
vão caminhar. A perspectiva é de melhora, mas o que a gente tem que acabar de uma vez por todas é a porcaria dessa política tóxica, dessa guerra de vascaíno com vascaíno. Até, podemos botar até aquele período ali do Campelo, para trás, o Vasco tinha essa briga entre eles. Eu lembro muito claro, assim, é muito cristalino na minha mente, de que eu cansei de ver discussões assim, pô, cara, se os caras fossem igual a gente, né? Pô, o Vascaíno é tão unido, a gente se abraça junto, tudo que o clube precisa a gente se mobiliza, chega junto. Pô, se os caras lá fossem igual a torcida, parasse com isso, pô, o Vasco, desculpa, voltaria a ser uma potência. E a gente chegou num momento que nem o Vascaíno mais é assim, cara. O Vascaíno, ele vive em bolhas. Tem a galera do Leven ali que acha que todo mundo que não apoia o candidato dele é golpista, é vagabundo, apoiou isso, apoiou aquilo. Aí o cara que é meu caso, que não apoia ninguém, não fala nada de ninguém. Aí a galera que é político radical, né? Ele acha que você é obrigado a ter um lado, se não ter omisso. Ou quando não, se tu não escolhe um lado é porque tu é de situação. E fica essa guerra maldita, cara. E olha, o Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, foi meu convidado do Futebolaço Podcast, esteve lá gravando comigo terça-feira da semana passada, e teve um momento que ele falou assim, olha, o Vasco, ele falou até, eu perguntei ele sobre o SAF, o que ele imaginava, ele falou, ó, o Vasco é um dos clubes que mais tem potencial para poder crescer. Por outro lado, eu acho que o Vasco tinha condições de se organizar e sofrer como o Flamengo sofreu por uns anos, e conseguir dar a volta por cima, ou seja, ele sabe que o Vasco tem muito potencial, ele acredita que o Vasco vai, né, dar uma guinada aí com a SAF, porque o potencial do Vasco é muito grande, mas ele também fez autocrítica de que o que foi feito no Flamengo, na opinião dele, Eduardo Bandeira de Melo, dava para fazer no Vasco também. Aí eu dei um contraponto para ele, eu falei, Bandeira, tô junto contigo até a página 2, o Vasco teria condições de se organizar sozinho pelo potencial de torcida, etc., e começar a sua reconstrução? Acho que teria condição. Mas o que inviabiliza esse processo e essa retomada no Vasco com as próprias pernas, acho que levaria um período maior do que o Flamengo, e a gente gostando ou não, a torcida dos caras é maior do que a nossa, eles têm sim um apoio de mídia que o Vasco não tem. Então assim, hoje gostando ou não, se você pegar... isso é básico, tá? Tira o clubismo de lado. Você mede o potencial de um clube pelo tamanho de torcida. Então o maior potencial do Brasil é o Flamengo, depois é o Corinthians, aí dali segundo as pesquisas é São Paulo, Palmeiras e Vasco. Tem gente que acha que o Vasco é o terceiro, é o quarto, enfim. Essas são as 5 maiores potências na ordem do Brasil. É o Flamengo, Corinthians. Por quê? O que uma empresa tem de importante? Ativo. Qual é o maior ativo da empresa? Cliente. E o que os clubes de futebol têm? Torcida. Quem é que faz tudo isso movimentar? É o tamanho da torcida. Se eu crio o Dieguinho Futebol Clube, o Comércio Clube hoje tem 10 torcedores, o meu potencial é de 10 torcedores. O Vasco tem aí 14, 15 milhões de torcedores. Então, por mais bonita a história que seja, o engajamento, você mede pelo tamanho da torcida. Então, essa é a ordem. Então, o Flamengo levou, ano que vem faz 10 anos, mas eles já começaram a investir no futebol a partir de 18, em 19 abriu o cofre de vez mesmo. Então começou em 13. Então foram de 5 a 6 anos aí só se organizando ali para pagar dívida bonitinho. Não foram rebaixados, tiveram próximo disso em 2013, até caíram. Teve aquele escândalo da Portuguesa, e aí o negócio melou. O Flamengo foi mantido na Série A. 14 também passou perrengue ali com o Vanderlei Luxemburgo, que ele cria a frase da zona da confusão. O Vasco talvez levaria aí 10 anos, né? Tudo bonitinho. Aí o parêntese que eu faço. Nós temos paciência, vamos aguentar sofrer mais 10 anos? Enfim, são dúvidas e perguntas que surgem. Outra, diferente do que o Flamengo fez em 13, nós estamos num outro momento do futebol, onde outros clubes se organizaram, né? Então assim, as coisas mudaram muito no futebol brasileiro. Então, nessa medida de largo passo de... Desculpa, deu um... Engasgou alguma coisa aqui, perdão. Esses 10 anos aí, outros clubes vão se organizando. E agora, com as chegadas da SAF, os clubes vão ter injeção forte de capital, os que aderirem à SAF. Então, eu, sinceramente, também não vejo condição de pacificar o clube, e ele fala isso.
Bom, mas por que vocês não pacificam o Vasco? Eu tentaria fazer isso no Flamengo. Reuniria os políticos ali, proporia um grande pacto. Eu falei, Bandeira, você tá tendo problema com a gestão do Landim. Para quem não sabe, a gestão do Rodolfo Landim hoje já tentou expulsar o Bandeira de Melo do quadro de sócio do Flamengo 3 vezes. Uma por cor de chapa das eleições, isso ele contou lá. Outra, alegaram que ele roubou dinheiro da transação do Paquetá, e foi provado no conselho depois que não. E um terceiro motivo agora eu não me recordo. Me fugiu da memória aqui. E as 3 vezes, né, não deu em nada o processo. Então, assim, o cara que fez talvez a maior gestão dos clubes do futebol brasileiro nos últimos anos, se não for o maior, é um dos maiores presentes da história do clube. Os caras estão tentando excluir ele do quadro social do Flamengo, que dirá você pacificar o Vasco nessa guerrilha que o Vasco vive. Então, assim, acho que teria um mundo ideal, que seria esse, o Vasco continuar pertencendo a si próprio, né, com essa pacificação interna que automaticamente geraria uma pacificação externa, porque hoje quem gosta de política comunga e milita junto com o seu político, os políticos do Vasco são tóxicos, então hoje até externamente, até a torcida do Vasco tá armada um pouco nesse sentido. Não a torcida, quando eu falo torcida, tô falando a torcida inteira, né, uma parcela ali, uma galera que é mais truculenta, principalmente aí na hora que o Vasco toma um cacete, perde um jogo, aí pronto. Então, assim, São Januário tem ficado um estádio até meio esquisito, né, nos momentos onde o Vasco não ganha, porque essa galera tá junto ali, e aí começa um xinga o outro. Enfim, então a reflexão que eu peço para vocês é, gostando ou não, o Vasco vai ter um dono agora, e aí não adianta você gritar, espernear, fazer protesto, o cara vai ficar lá o tempo que ele quiser ficar. Então, já foi, né? Zé Fininho. Então, que os vascaínos possam demonstrar todo o amor e carinho que foi proliferado nas redes sociais ontem e possam se unificar em prol do Vasco, aí torcer pelo Vasco e começar a abandonar aí as suas rusgas e suas pinimbas pessoais e todo mundo remar numa direção, que é na direção que o Vasco precisa, que é na direção de paz. Enfim, essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês depois do aniversário do Vasco, beleza? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essas situações que a gente narrou aqui no vídeo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, a qualquer momento que volta nós, tamo junto, valeu, fui!